Graça e paz, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Clodoaldo, membro aí da Judá Comunidade Cristã, e através de um pedido aí do Bispo Fabrício, venho trazer para vocês aí uma palavra e espero que essa palavra chegue até você de uma forma muito amável, que penetre aí na sua alma e no seu coração, porque é uma palavra muito linda, é uma palavra onde Jesus passa aí por uma das cidades que ele caminha e ele realiza um grande milagre. Eu já estou dando spoiler aí da palavra. E se você ainda não se inscreveu aí na página da Judá aí, no canal da Judá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ativa o sininho para que você possa receber cada dia mais aí palavras do Senhor para sua vida. Amém? Bom, como eu já disse, né? Essa é uma palavra onde Jesus está caminhando aí com seus discípulos e com uma grande multidão. Ele passa aí na porta de uma cidade onde ele realiza um grande milagre. Esta palavra está lá em Lucas, capítulo 7, versículos do 11 até o 15, tá? Vou ler para vocês aqui. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que levavam, disse: Jovem, a ti digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Amém? Essa palavra conta aí a história da viúva de Naim. É uma história muito interessante, um dos grandes milagres que Jesus realizou ao longo aí do seu ministério. E na minha opinião é um dos milagres mais lindos e mais belos que Jesus realizou. Por quê? Pela história que se passa, né, por detrás aí dos bastidores. A palavra começa dizendo que Jesus ele estava caminhando com seus discípulos e uma grande multidão seguia, e diante dele vinha um velório, né? Vinha ali o velório, e o mais interessante, conta que Jesus conta que essa mulher, que essa viúva que estava ali enterrando seu filho, ela era viúva, estava enterrando seu único filho. Vocês imaginem a preocupação que essa mulher estava tendo naquele momento. Vocês imaginem comigo a preocupação que aquela mulher, toda a angústia, todo o sofrimento que ela estava tendo. Por quê? Como a palavra mesmo diz, ela era uma viúva e estava enterrando ali o seu único filho. Vocês imaginem que naquela época as mulheres não poderiam trabalhar, as mulheres não poderiam sair e buscar o seu sustento e buscar a sua independência financeira, né? Vocês perdoam aí o barulho porque tem algum caminhão aí passando na rua. E diante de toda essa angústia que ela estava vivendo ali, enterrando seu único filho, não podendo fazer absolutamente nada diante daquele problema, vem Jesus diante dela e acaba ali movendo um grande milagre sobre a vida dela. Vocês comecem aí a raciocinar comigo. Imaginem uma mãe naquela época enterrando seu único filho, uma viúva enterrando seu único filho. Essa mulher ela não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Por quê? Provavelmente ela viraria uma pedinte, pois a mulher naquela época tinha que ficar dentro de casa. A mulher não tinha uma independência financeira, não poderia sair para trabalhar. Provavelmente ela viraria uma mendiga, uma pedinte, ou dependendo da idade até de repente uma prostituta. Mas Jesus ele mudou o destino e o futuro daquela mulher. Como? Cara, realizando um milagre. Hoje nós vivemos um momento muito difícil no mundo. E hoje no Brasil a gente estamos vivendo de perto este mal que estamos passando, esta doença que está acontecendo em nosso país e no mundo todo. E quantos de nós também não estamos como esta viúva, sem perspectiva de vida, sem saber aí
o que vai ser do nosso futuro. Muitos de nós ficando desempregados, muitos de nós aí já perdendo os nossos empregos e daqui a pouco começa talvez a escassez de comida e a gente está mega super preocupado com tudo que está acontecendo. Meu irmão, Davi Sasser, o cantor gospel Davi Sasser, ele fala uma frase em uma das suas músicas ali, que quando ele começa a cantar e ele ministra, ele diz assim: todo o caminho é comum até Jesus passar por ele. E foi exatamente isso que aconteceu na vida dessa mulher, na vida dessa viúva. Aquela mulher teve a sua vida mudada, teve o seu futuro alterado. Sabe por quê? Porque Jesus cruzou o caminho dela. E nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher da Bíblia que teve ali um encontro com Jesus continuou da mesma forma. Essa mulher não foi diferente. Jesus realizou um grande milagre na vida dela. Ela estava ali sem perspectiva nenhuma de como seria a sua vida, de como seria o seu futuro. Mas Jesus alterou esse futuro. Jesus modificou a história dessa mulher. Porque ele teve compaixão e algo que eu acho muito interessante. Jesus não deixou que a morte passasse ao lado dele. Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar nisso? Jesus estava ali caminhando e talvez aquilo seria uma afronta de Satanás, né, diante de Jesus. Ele estava ali caminhando com seus discípulos e com uma grande multidão e de repente a morte vem ali diante dele e ele fala: peraí, na minha frente você não vai cruzar o meu caminho. A morte não cruzará o meu caminho, porque eu sou Deus, porque eu sou filho de Deus e isso não pode acontecer. Então, meu irmão, talvez a gente esteja passando um momento muito difícil, talvez passando por este caminho, por este vale, onde nós estamos sofrendo muito, onde nós estamos aí passando por grandes dificuldades, por um momento horrível, por um momento péssimo, mas não podemos nos esquecer, cara, que nós já cruzamos o caminho de Jesus. Eu e você, que já aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós que tivemos ali um encontro com Deus, que tivemos ali um encontro com Cristo, e também aqueles que não tiveram este encontro, mas a gente pode proporcionar isso a eles, amém? Nós temos que direcionar a nossa visão e a nossa perspectiva do nosso futuro para Jesus, para a cruz de Cristo. Porque assim como ele fez com aquela viúva, que ressuscitou o filho dela e modificou e alterou o futuro daquela mulher, né? Quando ele ressuscitou aquele jovem, ele devolveu para aquela mulher a dignidade, ele devolveu para aquela mulher um futuro melhor, ele devolveu para aquela mulher o seu filho que ela havia perdido. Jesus também pode modificar o nosso caminho, Jesus também pode modificar o nosso futuro. Basta termos fé, basta termos perseverança na promessa que Jesus colocou em nossas vidas. Se nós olharmos para a palavra, todos os grandes homens, todos os grandes heróis bíblicos tiveram dificuldade e também tiveram dúvida. Vocês pararam para pensar que também os grandes homens de Deus, os grandes profetas, né, que Deus colocou ali, que Deus escolheu, todos os homens que Deus escolheu ali no Antigo Testamento, todos esses homens, eles tiveram ali também dúvida da fé. Nossa, Clodoaldo, você deve estar falando uma besteira. Não, eu provo para vocês. Prestem atenção. Abraão, o pai da fé. Olha para vocês verem, o pai da fé, Abraão. Ele teve ali um momento de dúvida no seu caminhar. Pensem comigo. Ele estava ali. Deus prometeu para ele ali ele teve a promessa de que ele teria um filho com Sara. De que ele teria um filho com Sara e que esse filho seria o filho da promessa. Mas no meio do caminho, o que aconteceu? Ele teve dúvida. Ele falou: será que vai ser com Sara mesmo esse filho? E o que ele fez? Ele foi lá e fez um filho com a empregada. Bom, como está demorando a minha promessa, eu vou fazer um filho com a minha empregada. Elias teve um grande medo. Elias, ele começou a ser perseguido ali por Jezabel. E quando ele começou a ser perseguido por Jezabel, o que aconteceu? Ele se escondeu numa caverna e Deus falou assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas aí ele responde para Deus assim: pai, eu tô com medo, porque Jezabel matou todos os profetas, só sobrou eu. E Deus falou assim: saia,
unja outro profeta. E ele foi lá e ungiu Eliseu, e ungiu outros reis. E a história deles continuaram da mesma forma. O que eu estou dizendo é, nessa crise em que estamos vivendo, nesse momento em que estamos passando, não é errado você ter dúvidas, não é errado você estar preocupado com o seu futuro, com a sua vida financeira, com sua vida profissional. Todos nós estamos tendo esse momento ruim e esse momento de insegurança e esse momento de incertezas em nossas vidas. Porém, temos que ter um encontro com Cristo. E se você ainda não teve, se você teve esse encontro e por algum motivo você voltou a ser aquele velho homem ou aquela velha mulher diante dessa situação que nós estamos vendo, porque como eu tenho recebido mensagem de pessoas que estão fraquejando na fé, que estão dizendo assim, eu não suporto mais viver longe da igreja, porque quando eu estava na igreja eu li a Bíblia e agora que estou afastado eu estou me movendo mais para o lado do mundo, mais para o lado das coisas que o mundo está oferecendo e tenho fraquejado na minha fé. Eu tenho recebido muitas mensagens desse tipo, mas meu irmão, esse não é um momento para você fraquejar, mas é um momento para você se fortalecer. É um momento para você estudar, para você aprender mais a palavra, para você orar mais com a tua família, para você fortalecer e se vestir da armadura celestial. Nós temos que olhar diante da situação difícil em que nosso país vive, em que nós estamos vivendo, e acreditar que por este caminho ruim que estamos passando, Jesus também vai cruzar o nosso caminho, assim como ele cruzou o caminho dessa viúva. E ele é capaz de mudar a nossa vida e o nosso futuro, assim como ele mudou a vida e o futuro da viúva de Naim. O milagre que ele realizou, na minha opinião, gerou assim uma grande diferença no mundo desta mulher que estava ali enterrando seu único filho. Hoje nós olhamos para a nossa situação e talvez nos sentimos dessa mesma forma que essa mulher. Mas Jesus ele pode ressuscitar novamente a tua esperança. Jesus ele pode ressuscitar novamente a tua visão que talvez esteja encoberta pelas escamas do mal. Porque não é porque nós estamos afastados da igreja, não é porque nós estamos afastados do templo, né, das quatro paredes da igreja, que nós estamos fracos. Não, irmãos. Esse é o momento de nós nos fortalecermos, de nós orarmos em família, de nós ministrarmos a nossa família, de nós ali estarmos diante de Cristo ajoelhados e clamando e pedindo uma mudança nesse cenário tenebroso que nós estamos vivendo. Eu creio do fundo do meu coração que Jesus já se move, já está causando algo diferente em nossa nação, em nossa vida. E eu espero que todos vocês que estejam passando aí por este momento ruim e que talvez estejam passando até por necessidade, eu não sei como é que está a vida de vocês, mas eu creio, meu irmão, que Deus e que Jesus Cristo é capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida e de mudar o nosso futuro, assim como ele fez com essa mulher. Eu creio que Jesus ainda continua sendo o mesmo que realiza milagres, o mesmo que nos ouve, né? E ele nos deixou algo muito importante, que é justamente o Espírito Santo, para que nós sentíssemos a presença do Espírito do Pai, para que nós pudéssemos ali conversar com Ele, diante ali das dificuldades que nós estamos vivendo, passarmos as nossas dificuldades para Ele, falar, ser sincero com Deus, falar, Senhor, eu estou vivendo, eu estou fraco, eu estou assim, eu estou assado. Seja muito sincero com Deus. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu líder, você pode enganar o seu discípulo, mas você não pode enganar Deus. Se você estiver sofrendo, passando por esse momento de angústia, passando por este momento ruim, e você às vezes tem a vergonha de falar e de se confessar e de se abrir com um amigo, não tenha esse medo de falar com Deus. Deus é o único que pode realizar este milagre, que é ressuscitar a tua fé, que é ressuscitar a tua vontade de servi-lo verdadeiramente, porque muitas vezes a gente acha que servir a Deus é só ir para a igreja, mas não. Servir a Deus é adorá-lo, servir a Deus é não perder a tua fé, servir a Deus é nunca desistir das promessas que Deus tem na sua vida.
Como eu disse, os grandes heróis também fraquejaram, em algum momento das suas vidas eles fraquejaram, eles tiveram ali a sua vida, em sua vida, né, dúvidas e incertezas, mas eles persistiram. Deus deu uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, e Ele sempre dará uma chance na tua vida. Comece a olhar para este momento ruim, para esta crise, como um momento de passagem, de mudança. Assim como aconteceu com aquela mulher, com a viúva de Naim, que teve ali uma passagem, né? Jesus, ele transformou aquele momento ruim da vida dela, Jesus transformou um velório em uma festa. É difícil olharmos para este momento e acreditar que Jesus possa transformar isso numa festa. Mas com certeza chegaremos aí ao final de 2020, olharemos para tudo aquilo que sofremos, para tudo aquilo que passou este ano e com certeza vamos chorar, com certeza vamos lembrar os momentos difíceis, mas com certeza também vamos brindar a vida, a felicidade e ali a união da nossa família. Se você tem promessa, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, não se amedronte diante das dificuldades. Tenha a fé de que Deus ainda é o mesmo, que Jesus Cristo ainda é o Filho dele que morreu por nós, morreu por mim, morreu por você numa cruz. Tenha certeza que o Espírito Santo está aqui nos ouvindo e nos aconselhando, nos consolando diante de toda essa situação difícil. Não tenha medo, porque diante deste caminho que estamos vivendo, teremos aí a passagem de Cristo por ele. E quando Cristo atravessa o nosso caminho, nada mais é igual, nada mais é como era antes. A minha fé e a sua pode até fraquejar um momento, mas quem tem promessa não morrerá sem ver a glória de Deus na sua vida, amém? Irmãos, espero que você tenha gostado dessa palavra. Deus abençoe a sua vida, que você aí tenha a misericórdia de olhar para esse momento ruim e atravessar essa circunstância ruim que estamos vivendo de uma forma amorosa, de uma forma onde nós temos muita fé, teremos muita fé de atravessar esse momento tão ruim. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e eu declaro diante aqui de Deus que nenhum mal afligirá a tua família, nenhum mal afligirá aos teus, porque eu creio que você crê naquele que é o Deus eterno, que entregou o seu Filho para que um dia nós possamos, ter vida novamente. E este Filho cruzou a vida daquela mulher e restaurou a vida daquela mulher. Levantou o filho dela de um caixão, mudou a história dela. E com certeza esse mesmo Jesus vai mudar a tua história, a minha história, a história da nossa família. Basta o quê? Termos fé. Fé é o que está faltando nos dias de hoje. Claro que o momento é bem difícil, mas não podemos fraquejar. Não podemos ter dúvidas deste Deus tão maravilhoso, desse Deus tão bondoso, grandioso, que é o Deus que nós temos, que é o Deus ao que nós servimos. Eu desde já peço que você curta este vídeo. Se você não é inscrito na página da Judá, se inscreve lá, né, e deixa ali o seu comentário, deixa o seu like, e que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, amém? Deus abençoe e fiquem com Deus. Até mais.